O presidente russo Vladimir Putin pediu desculpas no último sábado, dia 28, pela queda da aeronave que vitimou quase 40 pessoas no Cazaquistão no dia do Natal. Apesar do pedido de desculpas, o presidente Putin não assumiu responsabilidade sobre a queda da aeronave e colocou indiretamente a culpa nos ucranianos. É aquela velha história: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Apesar da hipocrisia dos russos ser algo inclusive reincidente por lá, isso não é exclusivo deles. Os Estados Unidos da América já vivenciaram algo semelhante. Se você quer saber em que momento isso ocorreu ou deseja também ficar por dentro dos principais assuntos das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é domingo, dia 29 de dezembro. Já é início de noite e eu repercuto aqui o pedido de desculpas feito ontem, no sábado, pelo presidente russo Vladimir Putin em relação à queda desta aeronave aqui, ó. Um avião de fabricação brasileira, um modelo Embraer, que tinha como destino, ó, a cidade de Grozny, na Chechênia, que é uma das repúblicas localizadas na Rússia. O avião teria saído de Baku, capital do Azerbaijão, e rumava, portanto, para Grozny. Quando essa aeronave adentrou o espaço aéreo russo, aqui já próximo à capital da Chechênia, onde ele iria aterrissar, esse avião acabou precisando aí desviar o seu rumo, desviar a sua rota, indo em direção ao Cazaquistão. Acredita-se que foi exatamente aqui, ó, em território chechênio, quando esse avião foi atingido por mísseis russos. A alegação russa é que estaria ocorrendo aqui um ataque com drones ucranianos. E aí, em razão disso, os sistemas de defesa aérea da Rússia estavam de prontidão para defender o território, acabando aí por atingir a aeronave. Então a aeronave ainda viajou aqui, ó, danificada por toda essa extensão do Mar Cáspio, tentando se aproximar do aeroporto de Aktau, no Cazaquistão, mas infelizmente o avião acabou caindo um pouco antes do aeroporto, vitimando aí quase 40 pessoas, mas felizmente deixando também um saldo de algumas pessoas feridas, porém vivas. Então essa é a história, aí, recapitulando brevemente para quem ficou por fora e não acompanhou nada nos últimos dias. E aí no sábado ontem, como eu já adiantei, o Putin pediu desculpa, tá aí, ó. Putin se desculpa por queda de avião, mas responsabiliza a Ucrânia. O presidente russo culpou drones ucranianos por atacarem a Rússia e diz que as forças de defesa aérea repeliam esses ataques. Olha só aqui o que disse o comunicado emitido pelos russos e pelo Azerbaijão. O presidente Putin pediu desculpas, ele ligou para o presidente do Azerbaijão, está pedindo desculpas pelo trágico incidente e mais uma vez expressou profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos. Putin, apesar de ter pedido desculpas, ele não disse que a Rússia era a responsável. Segundo ele, o trágico incidente ocorreu quando os sistemas de defesa aérea russos estavam repelindo ativamente os drones ucranianos. Então, qual que é a mensagem que ele passa? Gente, ele lamenta o ocorrido, pede desculpas aí pelo saldo enorme de pessoas mortas pela tragédia, mas não admite culpa e indiretamente fala que a culpa foi dos ucranianos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: se a Ucrânia não estivesse realizando aqueles ataques com drones, a Rússia não precisaria estar naquele momento defendendo seu espaço aéreo, e aí, por consequência, esse avião não seria atingido. E aí o grande problema disso é que se nós começarmos a colocar o "se" na história, né, vamos ter que voltar lá no início da guerra em 2022. Se a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia, nada disso provavelmente estaria acontecendo. Se minha mãe fosse homem, eu não estaria aqui, por exemplo. Tá vendo como não faz sentido esse tipo de reflexão? O fato é que tudo indica que os sistemas de defesa aérea da Rússia confundiram uma aeronave civil repleta de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a história com armas do país inimigo, atingindo esse avião e provocando tudo aí que a gente sabe que ocorreu. Então, na minha visão, a responsabilidade é total dos russos. Você concorda comigo? Deixa para mim aí nos comentários. Detalhe importante, gente, é que a Rússia é reincidente nessas histórias. Eu falei no vídeo anterior, ao longo da semana, do avião da Malaysia Airlines que caiu em 2014. Ao que tudo indica, responsabilidade também dos russos, ainda que os russos, mais uma vez, não admitam culpa, não admitam responsabilidade. Mas aqui eu volto um pouco mais na história, volto lá na Guerra Fria, anos 80. Olha a manchete.
União Soviética bateu Boeing em voo de Nova York a Seul em 83, matando quase aí, 270 pessoas. Derrubada do avião levou a onda de protesto no mundo e abriu grave crise entre Estados Unidos e soviéticos no Conselho de Segurança da ONU. Lembrando mais uma vez que vivíamos aqui ainda o período da Guerra Fria. Já era um momento de distensionamento na Guerra Fria, mas ainda assim coincidia com aquele período. E aqui eu resgatei nos arquivos, aí, aqui primeiro a rota do voo, né? O avião saiu do Alasca, território estadunidense, tinha como destino a Coreia do Sul, a capital sul-coreana, Seul. E aí, quando a aeronave sobrevoava aqui, as ilhas Sakhalinas, pertencentes à Rússia, bem próximo ao Japão, essa aeronave teria sido confundida com um avião inimigo e aí foi abatido pelos soviéticos, por caças soviéticos. Resgatando os arquivos, eu encontrei essa manifestação aqui, do presidente dos Estados Unidos à época, Ronald Reagan. Guardo com carinho o nome dele porque ele vai aparecer já de novo, tá? No meu vídeo, Olha o que ele diz. O presidente americano Reagan condenou o incidente de 1º de setembro, chamando isto de o massacre da Korean Air, um crime contra a humanidade que nunca deveria ser esquecido em um ato de barbarismo, de brutalidade desumana. Ou seja, utilizou aí vários adjetivos para caracterizar o horrendo ato dos soviéticos, ou seja, um erro inadmissível, algo que jamais poderia ser aceito pelos países mundo afora. Deveria ser fortemente condenado, como de fato foi a época. A ironia da história, gente, é que poucos anos depois, em 1988, foi a vez dos Estados Unidos serem os responsáveis pela queda de um avião civil. Olha aí. Estados Unidos derrubaram Airbus do Irã e mataram 290 pessoas em 1988. Míssil disparado de navio americano no Golfo Pérsico atingiu o avião, confundido com caça. Entre os mortos estavam 57 crianças. Aqui a rota da aeronave. Ele saiu então do Irã, tinha como destino Dubai. Quando atravessava aqui as proximidades do Estreito de Hormuz, ele foi atingido por esta embarcação dos Estados Unidos. Cadê aqui? Míssil disparado por navio americano na região do Golfo Pérsico. E aí quem mais uma vez apareceu para se manifestar em relação ao episódio? Ele mesmo, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Só que agora com o rabinho entre as pernas, né? Porque agora o país liderado por ele tinha sido responsável pela queda de uma aeronave civil, da mesma maneira que os russos 5 anos antes. Olha o que ele disse. Vê se não parece muito com a postura atual do presidente russo Vladimir Putin. Nos dias seguintes ao acidente, o presidente Reagan emitiu uma nota diplomática por escrito ao governo iraniano, expressando profundo pesar, desculpa, sinto muito, né? E chamou o episódio de acidente compreensível. No entanto, as autoridades norte-americanas continuaram a insistir que o USS Vincennes, que é o nome da embarcação, estava agindo em legítima defesa. Gente, mesma historinha do Vladimir Putin. Sentimos muito pelas vidas ceifadas, mas se o outro lado não tivesse feito isso, nada disso tinha acontecido. É mais ou menos isso. Ou seja, é a velha hipocrisia. A crítica ou a passada de pano àquilo que o outro faz depende muito do lado que você está. É o que fica claro nesses eventos. Se o ato foi feito pelo inimigo, então você condena ele. Se o ato foi feito por você mesmo ou por um aliado seu, aí você encontra justificativas para aquele ato que, ainda que seja errado, possa ser aí justificado de alguma forma. E diante de tudo isso, gente, me chama a atenção também o fato de, ao longo das últimas várias décadas, mesmo com todo o avanço tecnológico, ainda hoje, os sistemas aí de monitoramento aéreos, radares, sensores, enfim, não serem capazes de distinguirem o que é uma arma de guerra, o que é um avião civil. Então você nota incidentes muito semelhantes que ocorreram agora, em pleno 2024, e incidentes há mais de 40 anos, lá nos anos 80. Ou seja, parece que do ponto de vista tecnológico nada mudou. Valeu, minha gente! É isso aí, espero que você tenha gostado. Deixa para mim nos comentários aí suas considerações sobre tudo isso. Considere também apoiar financeiramente nosso canal. Dados da minha chave Pix aqui, na descrição do vídeo. Ou se não gostou, deixa o dislike e me explica aí nos comentários por quê. Valeu pela audiência, te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!